Hoje irei apresentar sobre o trabalho das clonagens e suas éticas, e vou falar o que é uma clonagem. A clonagem é um processo natural ou artificial pelo qual são produzidas clones por cópias fiéis geneticamente de outro ser, por reprodução assexuada. Que com isso podemos definir que o clone, como um organismo que se origina de outra célula, é idêntico à célula original. Bom, no desenvolvimento foi usada a ideia de clonagem de Hans Schermann, um embriologista alemão que recebeu o Nobel de Medicina em 1935. Ele propôs um experimento que consistia em transferir o núcleo de uma célula em estágio tardio de desenvolvimento para um óvulo. A partir daí, muitos estudos foram feitos e diversos clones foram criados, como os de ratos, de vacas, de cabras, porcos, cavalos, cães, furões e camelos. Porém, a primeira experiência de clonagem com vertebrados foi realizada em 1952 pelo professor Ian Wilmot, do Instituto Roslin, na Escócia, que foi a Dolly. A Dolly era uma ovelha, que ela, mesmo sendo muito parecida com as normais, ela se diferia em algumas coisas. Por exemplo, com o passar do tempo, foi percebido que a Dolly apresentava extremidades dos cromossomos. Eles diminuíam, gerando um envelhecimento precoce. Devido ao envelhecimento, a Dolly sofria artrite no quadril e no joelho da pata traseira esquerda. A Dolly, ela foi o primeiro mamífero a ser criado e com tudo isso, a gente resolveu se afundar na clonagem terapêutica, que era a fim de produzir tecidos ou órgãos para transplantes. Ética. Muito se discute a respeito da clonagem e seus limites. Seria ético criar um novo ser humano idêntico a algum de nós? Qual a finalidade dessa clonagem? Com todos os problemas de saúde enfrentados por Dolly, seria normalmente correto submeter um novo indivíduo a esses riscos? A maioria da comunidade científica acredita que a clonagem reprodutiva não é a correta. Entretanto, muito se discute a respeito da chamada clonagem terapêutica. Bom, eu vou falar sobre os tipos de clonagem. Em geral, existem 4 tipos de clonagem: a clonagem natural, a induzida, a reprodutiva e a terapêutica. Bom, na clonagem natural, os indivíduos são formados a partir da reprodução assexuada. São bactérias que se dividem e dão origem a 2 bactérias iguaizinhas, como é no caso dos gêmeos univitelinos, que são seres idênticos que possuem o mesmo genoma. Já na clonagem induzida, é reprodução assexuada, que é realizada artificialmente em um laboratório através de 2 células-mães que produzem seres idênticos, ou como dizem normalmente, clones. É feita a partir do processo que é retirada uma célula do núcleo e um óvulo, e juntando os dois é colocado ou em uma barriga de aluguel ou em um laboratório. A reprodutiva é um processo de reprodução assexuada que é entendida por produzir uma duplicada ou, como dizem normalmente, uma réplica de um indivíduo já existente. É utilizada a técnica chamada de transferência nuclear, que baseia na remoção do núcleo e o óvulo pela substituição de outro núcleo de uma célula somântica. Já a clonagem terapêutica, ela é quase igual nos processos iniciais da clonagem reprodutiva. Ela se diferencia somente no fato do blastócitos não serem introduzidos em um útero. Ele é utilizado em laboratório para a produção de célula-tronco e é fim de produzir tecidos ou órgãos para transplantes, que são usados em hospitais e quando você precisa. Por exemplo, quando você for arrancar um órgão que normalmente não funciona mais, ele é trocado por um órgão clonado, que é no caso a clonagem terapêutica. Conclusão. A conclusão que chegamos é que não estamos preparados e também não queremos a clonagem que todo mundo pensa, que é aquela que clona humanos, pois na pesquisa que fizemos ninguém colocou sim. A grande parte, 60%, colocou todas menos humanas e 40% que restou colocou não. E mesmo nosso avanço tecnológico nessa área, não temos tecnologia suficiente para que isso aconteça. Como diz o Dr. Carlos Andrade, ele fala: podemos dizer que a clonagem sempre foi uma ambição do homem nas últimas décadas. Graças aos avanços dos estudos sobre genética, foram possíveis diversos testes e, enfim, a primeira clonagem animal
onde uma ovelha foi clonada com sucesso. Antes dessa ovelha ter sido clonada com sucesso, dezenas de tentativas de clonar essa mesma ovelha deram erradas. Podemos dizer que é uma realidade, porém é muito caro, pois envolve manipulação genética nos níveis mais básicos do genoma. Então os problemas não estamos preparados, não queremos, não temos dinheiro suficiente e tecnologia suficiente.